Alcenir Paranhos Manioto, sou acadêmica da Universidade do Brasil, do Polo de Colíder, onde eu faço a faculdade na área da saúde e enfermagem. O meu trabalho hoje vai ser conscientizar uma pessoa com diabetes a ter uma vida saudável. Primeiro eu vou começar falando sobre como que é a doença e depois as características da diabetes. A diabetes tipo 2 é uma doença crônica que afeta o corpo, metaboliza a glicose, principal fonte de energia do corpo. A pessoa com diabetes tipo 2, ela pode ter uma resistência aos efeitos de insulina, que quando não tratado, o diabetes pode ser fatal. Os principais sintomas da diabetes é infecção frequente, ferida que demora a sarar, cicatrizar, alteração na visão, fica turva e embaçada, e formigamento nos pés. O diagnóstico da diabetes tipo 2 é feito normalmente de 2 tipos, usando 3 exames. A glicemia plasmática em jejum, o teste oral de tolerância à glicose e o teste aleatório de glicose plasmática. A diferença da diabetes tipo 1 e 2, entenda a diferença. A diabetes 1 é uma doença autoimune, aparece geralmente na infância e adolescência, mas pode ser diagnosticada em adulto também. Esse tipo de tratamento com a reposição de insulina e medicamentos, planejamento, alimentação e atividades físicas, e ajuda a controlar o nível de glicose no sangue. Já a diabetes tipo 2, quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou não possui insulina suficiente para controlar a taxa de açúcar no sangue, esse tipo é principalmente causado pela obesidade. Os principais fatores de risco: excesso de peso e obesidade, a ingestão de açúcar e gordura em excesso, o sedentarismo, histórias familiares e herança genética, a idade, o estresse, o alcoolismo, o pré-diabetes, HTA, diabetes gestacional prévio e histórias de doenças cardiovasculares prévias. Como conviver com a doença? No entanto, apesar de ser uma doença crônica, é possível conviver bem com o diabetes, basta que o paciente tenha hábitos saudáveis e siga corretamente as indicações médicas, que é investir no cardápio certo, né? Dizer não ao sedentarismo, adaptar-se às aplicações de insulina, maneirar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar o problemas vasculares e aumento dos cuidados com os olhos e o controle com o estresse. A prevenção, a diabetes é uma doença silenciosa e se não foram feitos exames médicos, e a pessoa pode não ter consciência de que tem essa doença. De que forma a diabetes tipo 2 afeta o seu organismo? Converter o açúcar presente no sangue em energia. Esse processo é controlado por um hormônio designado por insulina. O organismo não responde à insulina como deveria e também não produz a insulina. O diagrama abaixo compara e mostra a diferença entre uma pessoa sem diabetes e uma pessoa com diabetes. Então, os medicamentos para estimular as células beta do pâncreas a liberar mais insulina. Todos os tipos atuam da mesma forma, mas os efeitos colaterais podem ser diferentes de acordo com a dosagem. Entre os medicamentos estão a cloropradamida, glipizida, gliburida e glimeprida. Se a pessoa com diabetes ela fazer o tratamento saudável, fazer as caminhadas aeróbicas, as atividades físicas aeróbicas, como por exemplo, caminhada, andar de bicicleta, nadar,
ela convive, às vezes até sem a insulina. Porque teve casos que a pessoa levou a sério o tratamento da diabetes e conseguiu controlar. Mas para isso a pessoa tem que ter persistência e seguir certinho a prescrição do médico. Aqui também tem os cartazes que sempre nos postos de saúde no hospital tem, né? Onde mostra em forma de desenho, né? A pessoa sedentarista, senta, né? E esquece de fazer as caminhadas, aumento de apetite, muita sede, a urina em excesso, a visão turva, o cansaço, a fadiga, né? E a perda de peso, onde tem pessoas que diabetes que perdem muito peso. Então, para isso, para a gente viver saudável, ter uma vida saudável com a diabetes, a gente tem que sempre manter o peso, ter uma alimentação saudável, diminuir o consumo, né, de bebidas, né, não fumar, evitar o estresse, ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, diminuir o sal na comida e tomar as medicações certinho. Então esse é o trabalho com a pessoa que possa viver bem com a diabetes.